Bom dia, querido, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida. Que esse dia seja um dia produtivo, um dia de conquistas, realizações, que neste dia você possa ser como José, na casa de Potifar ou em qualquer outro lugar que ele estava, onde ele colocava a mão, prosperava. Que o Senhor faça crescer o fruto da tua vinha e você possa colher os frutos, o resultado de tudo aquilo que você tem semeado nessa terra, tem semeado no reino de Deus, que você possa ver a colheita e a terra da promessa te dando leite e mel. Em nome de Jesus eu oro e te abençoo. Hoje eu quero falar contigo sobre um tema muito relevante, que é a sabedoria. Sabedoria que nós precisamos para relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais, ministeriais, enfim, todo tipo de sabedoria, porque a sabedoria ela é necessária e nós sempre teremos questões difíceis para resolver, e eu quero te pedir então que você preste atenção nesse tema de hoje, fique comigo até o final, que hoje você vai ser muito abençoado. Você já teve algum momento na sua caminhada que te faltou sabedoria para resolver problemas difíceis, para decidir questões que são complexas? Pois é, nós vamos entender hoje como funciona isso no mundo espiritual, no reino de Deus. Fica comigo, mas antes eu já te peço, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e também envie esse vídeo para alguma pessoa que você conhece, que está precisando tomar decisões difíceis, está precisando ter uma sabedoria que vem do alto, para que possa então receber essa palavra e ser muito abençoada e edificada. A palavra do Senhor nos fala na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, um princípio básico: nós pedimos sabedoria e o Senhor vai nos dar sabedoria. Nós pedimos que o Senhor nos amplie, nos dê o entendimento, nos dê o conhecimento do que está acontecendo, e o Espírito do Senhor vai nos dar. A palavra nos diz que Ele dá a todos, deliberadamente. Então, você vai receber sabedoria do alto, mas esteja preparado, porque a maneira que Deus nos dá sabedoria é mandando também provas que nós possamos utilizar a sabedoria. Ninguém fica craque no jogo sem jogar. Ninguém fica craque com a bola sem jogar bola. Ninguém fica craque em ganhar um jogo de futebol, por exemplo, sem participar de uma partida de futebol. Então, a sabedoria, ela vem também através de situações que você vai enfrentar e Deus vai começar a te mostrar como resolvê-las. Nós temos na Bíblia um personagem chamado Salomão, que ele pediu a Deus sabedoria. Ele foi um dos homens mais sábios que já existiu e ele pediu sabedoria a Deus. Ele não pediu riqueza, não pediu vitória contra os inimigos, mas ele pediu sabedoria para conduzir o povo. E Deus deu a ele sabedoria, mas também o enriqueceu e deu vitória diante dos inimigos. E houve uma prova aqui no ministério, na chamada de Salomão, no reinado dele, houve uma prova muito clara dessa sabedoria. Como eu falei para vocês no início, a sabedoria, ela é provada na prática. A sabedoria, ela não é uma teoria. A sabedoria é prática. Nós podemos pedir ao Senhor conhecimento, E o conhecimento, ele é teórico, mas a sabedoria transforma o conhecimento em prática. E aí nós temos uma história que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, do 16 ao 28, não vamos ler, mas está narrado lá o seguinte: uma delas perdeu seu filho e ela quis roubar o filho da outra. Então, houve ali um impasse. Quem é a verdadeira mãe? Quem é a verdadeira mãe? E Salomão, então, com uma sabedoria divina, propôs, olha só que coisa absurda, cortar a criança ao meio. Na verdade, Salomão jamais faria isso. Mas ele propôs isso para provar os corações. E é exatamente assim como Deus faz conosco. Tem comandos que às vezes parecem absurdos, mas Deus não quer que
o comando ele seja executado até o final. Ele quer somente provar o nosso coração. Assim como Abraão, que Deus deu um comando dele sacrificar o seu único filho, mas na verdade Deus não queria que Isaac morresse. Deus queria provar o coração de Abraão. Então aqui Salomão, na verdade, não queria cortar a criança no meio, mas ele queria saber quem era a verdadeira mãe. É aquela que abriria a mão do seu próprio filho para salvá-lo. Olha que interessante isso, né? A mãe legítima, ela estava disposta a deixar o seu filho viver, ainda que ela o perdesse. E só um amor de mãe pode fazer uma coisa dessas, né? Então, a outra, que não era a mãe verdadeira, ela aceitou a proposta, né? Então, nesse ato de sabedoria, né, Salomão conseguiu resolver esse conflito de maneira justa e eficaz. Foi provando o coração. Então, o seu coração vai ser provado para você crescer em sabedoria. Causas difíceis chegarão até a tua porta. Quando você diz assim, Deus me dá sabedoria, questões difíceis baterão na tua porta para você resolver. Porém, o Senhor vai te dar uma sabedoria que vem do alto. Por isso que a palavra diz que o nosso chamado não são aqueles que são sábios segundo a carne. É a sabedoria espiritual. Essa sabedoria que vem do alto é que vai te capacitar para que você possa, então, estar decidindo e conduzindo situações difíceis. Ela também vai provar os nossos corações. A sabedoria, a prática da sabedoria também vai provar os nossos corações. Agora é importante que a gente cresça em sabedoria. A gente precisa pedir, mas nós precisamos também buscar. O próprio Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu, ou talvez um dos mais sábios, ele escreveu um livro chamado Provérbios, que é um livro de sabedoria. E o livro de Provérbios, ele fala ali no início do livro que ele deve ser usado justamente para adquirir sabedoria. É o estilo, o modo de vida judeu que está relatado ali com toda a sabedoria milenar dos judeus. Então, ao lermos Provérbios, é quase um livro filosófico e ele nos traz reflexão e muita sabedoria e como agir em diversas situações. Então, uma coisa que nós precisamos refletir nessa hora, primeira coisa, a sabedoria vem de Deus e ela nos capacita a resolver conflitos com discernimento. Nem sempre a solução óbvia é a melhor. Nós precisamos de um discernimento espiritual, um discernimento que vem do alto para agir corretamente. Então, para nós mantermos esses relacionamentos saudáveis, tanto em casa, na igreja, no trabalho, nós vamos ter que ter sabedoria para falar, para ouvir, decidir e fazer as coisas no momento certo. Por exemplo, uma das sabedorias que nós precisamos ter é comunicação, porque quem tem uma comunicação tola, também não consegue entender o que os outros dizem. Nós precisamos desenvolver sabedoria para ouvir e para nos comunicar, para compreender e para nos fazermos compreendidos. O meu saudoso pai, já falecido, falava uma frase assim, quem não lê, ouve mal, fala mal, compreende mal, ou seja, a pessoa ela não adquire conhecimento e também não adquire sabedoria para colocar esse conhecimento em prática. Uma das maneiras que você tem é pedindo a Deus, mas também uma outra maneira que você tem de buscar sabedoria, além de pedir a Deus, é lendo a palavra de Deus, buscando, por exemplo, saber como funciona a sabedoria milenar do livro de Provérbios, aquilo que pode ser adquirido facilmente com leituras diárias. Uma das instruções comumente dadas para quem quer adquirir sabedoria é ler um capítulo por dia do livro de Provérbios. É claro que você não vai resumir a sua vida espiritual somente ao livro de Provérbios. Você precisa ler o restante da Bíblia também, mas se você investir um capítulo por dia, você vai aprender muita coisa. Então, Provérbios tem 31 capítulos, um dia para cada capítulo. Você vai a cada mês fazer uma nova leitura e ir absorvendo o conhecimento que Salomão, que foi um homem muito sábio,
um homem que Deus capacitou com sabedoria, você vai adquirir conhecimento deste homem colocando na sua vida. Olha que tremendo isso. Você tem acesso hoje a isso de maneira muito fácil. É só abrir a palavra e ler. Amém? Então, pedir sabedoria, a sabedoria de Deus antes de reagir pode evitar grandes problemas e desgastes. Então, quando você estiver naquele momento crucial, aonde a dificuldade, aonde chegam as duas mulheres brigando por um filho, o que fazer nessas horas? A primeira coisa, peça sabedoria a Deus. Quando você não está dando conta de uma situação, você está vendo que se apresenta uma situação complexa na tua frente e você não pode errar, a primeira coisa, peça sabedoria a Deus. Queridos, eu atendo muitas pessoas e quando as pessoas sentam na minha frente para trazer suas demandas e problemas, eu não sou a pessoa que tem resposta para tudo, eu acho que ninguém é. Até porque se nós tivermos resposta pronta para tudo, nós estamos usando a sabedoria humana. Mas a primeira coisa que eu faço quando estou diante de uma situação de aconselhamento e problemas complexos eu fico, enquanto a pessoa está me relatando, eu estou dizendo, Espírito Santo, me dá sabedoria. Coloca as palavras na minha boca, me dá sabedoria, para que eu possa ter uma sabedoria que venha do alto, um dom de sabedoria que me coloca a palavra certa na boca para eu resolver situações complexas. Então, como é que nós podemos aplicar na prática em nossas vidas? Você tem buscado sabedoria em Deus, nos teus relacionamentos? Você está com problema de relacionamento no trabalho, na escola, em casa, na igreja? Você tem buscado sabedoria em Deus para se portar de uma maneira adequada, de uma maneira que haja uma comunicação eficaz, né? Você está, aliás, como está a sua paciência e discernimento nos teus relacionamentos? Gente, tem relacionamentos que nos tiram do sério, é verdade. Tem relacionamentos que nos tiram a paz, sim. Mas mesmo esses relacionamentos, eles são benéficos para nós, porque é nesses momentos que Deus vai nos dar sabedoria. Então eu quero te instigar agora, antes de você agir impulsivamente ou falar palavras precipitadas, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus e Ele dará liberalmente sobre a tua vida. Você verá o respaldo de Deus na hora daquele momento que é difícil de resolver. Você verá assim nascendo ideias que você não havia pensado e respostas virão no teu coração. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir sabedoria que vem do alto. Senhor, derrama a tua sabedoria sobre nós. Tua palavra diz que o Senhor nos dará para quem pedir e nós te pedimos também. Senhor, que situações complexas, que relacionamentos complexos, que situações que muitas vezes nos afrontam e nós não sabemos o que fazer. Nos ajude, Senhor, nos ajude a resolver de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia, Senhor, que nós possamos receber aquilo que vem do alto. Nós precisamos da tua sabedoria para lidar com os nossos relacionamentos. Ensina-nos, Senhor, a agir com paciência, com amor e discernimento para que possamos refletir a tua presença onde estivermos, seja no trabalho, na casa, na família, na igreja, na escola, enfim, onde estivermos, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com as pessoas e com os relacionamentos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero te desafiar hoje que antes de qualquer situação importante, qualquer decisão importante, ore pedindo sabedoria a Deus. Você vai perceber ideias vindo na tua direção. Você vai perceber a resposta brotando no teu coração, em nome do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se essa palavra ministrou o teu coração, por favor, deixa o teu comentário aí daquilo que Deus tem falado com a tua vida. Se você tem recebido essas palavras, elas têm feito sentido para você, tem te edificado, deixe nos comentários. Eu te agradeço pela tua audiência, pelo teu engajamento, pela tua participação. E se você, porventura, tem algum pedido de oração, deixe também nos comentários que eu me comprometo a estar orando pela tua vida. Que Deus te abençoe, um dia poderoso na presença do Senhor. Amém e amém.